Amém, queridos? Graça e paz. Irmãos, nós precisamos ter o discernimento do tempo do fim. Eu sempre, volta e meio, falo sobre isso aqui no canal. Nós precisamos discernir os tempos que estamos vivendo. E é muito notório de que a volta de Jesus está muito próxima. Eu falo com muita ênfase, muito próxima. E é claro que com relação a isso, Deus tem levantado 2 candeeiros para poder despertar os outros 5. Ou seja, o grito da meia-noite que desperta as 10 virgens que estão dormindo é o grito desses profetas. Ah, quem são vocês para se chamarem de profetas? Quem são vocês, pessoas simples, que têm apenas um canal no YouTube? Queridos, vocês não fazem ideia como Deus, Ele confunde os sábios. Ele usa as coisas que aparentemente são loucas para confundir as sábias, queridos. E aqui no Brasil, queridos, tem vozes na internet que estão entendendo o tempo que estamos vivendo. E através desse veículo, YouTube, muitos líderes, queridos, estão se despertando, estão começando a focar mais no ensino escatológico. A questão toda é alinhamento escatológico, porque não adianta nós falarmos bastante sobre a volta de Jesus de forma errada. Não adianta boa parte das igrejas falar acerca da volta de Jesus, mas com o entendimento do pré-tribulacionismo ou do mid-tribulacionismo. Então tem que haver o interesse de falar acerca da escatologia, mas conhecendo o entendimento e ensinando corretamente, preparando o povo para a batalha que virá. Então Satanás ele vai se levantar contra essa mensagem. E qual é o foco do despertamento da igreja para o tempo do fim? É o que o grito da meia-noite fala na parábola. Eis aí o noivo. O despertar das 10 virgens é: eis aí o noivo, ele está vindo. Ou seja, o despertamento da igreja vai ser a mensagem da volta de Jesus. Eis aí o noivo. Então é indispensável compreendermos acerca da última semana de Daniel e o que virá, queridos. Não adianta também nós ensinarmos sobre a última semana, preparar a igreja para a última semana, mas sem gerar uma expectativa no coração do que virá. E aí entra a mensagem do reino de Deus, queridos, que está cada vez mais claro no nosso coração. O reino milenar, o reino dos 1000 anos, em que Jesus deixou escrito na sua palavra que ele anuncia o fim desde o começo, desde Gênesis. Ele já anuncia esse reino maravilhoso, que é o casamento do seu filho amado com sua noiva. Ele associa esse casamento com Adão e Eva. Então, nós passamos por muitos tempos. A igreja, ela está desde Atos, né? Embora eu creio que a igreja ela começou desde da saída do povo no Egito, que é um ajuntamento, uma congregação. Mas, vamos lá, desde o derramar do Espírito no dia de Pentecostes, estamos com quase 2000 anos desse derramar. E aí, todos tiveram o seu tempo para poderem entender os tempos que estavam vivendo. Então, o foco da mensagem, até concebível entender isso, foi outro. Por quê? Porque o Espírito sabe que ainda estava distante desse tempo. Vamos supor, no ano de 1900 para cá, no ano de 1900 até o ano de 2000, é compreensível o Espírito, ele inspirar os seus ministros a pregar sobre a salvação, a como ter uma vida santa, piedosa aqui, né? Até mesmo é cabível um ensino sobre prosperidade de forma equilibrada, claro, não essa prosperidade que é ensinada por aí hoje, mas a prosperidade, né? Você que não tem perseguição física, né? Deus quer te prosperar, quer que você tenha um conforto, enfim, queridos, mas é tudo isso no tempo próprio. Agora que estamos no ano de 2024,
cada vez mais próximos da volta de Jesus. Você acha que o Espírito ele vai focar naquilo que ele focava há 100 anos? O foco da mensagem vai ser outro. Então a igreja ela dorme, mas qual é o teor da mensagem que vai despertar as igrejas? As 10 virgens. Eis aí o noivo, preparem-se. Então, queridos, o despertar da igreja precisa ser concernente à volta de Jesus e o que virá. Por isso que Deus tem revelado progressivamente, cada vez mais, aos corações de muitos irmãos, verdades acerca não somente da última semana de Daniel, mas principalmente do reino milenar. E aí o diabo sutilmente influencia mentes de pessoas que não estão com a motivação correta, que ainda não perceberam essa mensagem de despertamento, e aí fica falando, milênio é mensagem secundária. Falar o que vai acontecer no milênio, o templo que vai ser construído lá, toda a dinâmica do reino, isso é secundário. Queridos, isso não é secundário. Vou falar de novo. O grito da meia-noite que desperta a igreja é: eis aí o noivo. Ou seja, a volta de Jesus. É claro, queridos, é óbvio que é indispensável a santidade. É indispensável ser cheio do Espírito. É indispensável dar um bom testemunho em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. É claro, queridos. É claro que Deus ainda continua abençoando muitos irmãos, fazendo que eles prosperem nos seus trabalhos, somados com as suas diligências, obviamente, para que eles possam ter acesso a outras pessoas. Mas o foco, queridos, principal é o reino de Deus. Não é secundário. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos falando acerca das coisas do reino. Que reino é esse que vocês imaginam? É o reino milenar. É o reino milenar. Tanto que quando ele estava prestes a ser assunto aos céus, os seus discípulos falaram para ele: mestre, é nesse tempo que restaurarás a Israel? Ou seja, tá vendo? Jesus estava falando acerca do milênio, quando ele vai restaurar Israel de fato. Mas qual foi a resposta de Jesus? Olha só, eu falei com vocês acerca desse reino maravilhoso, mas olha só, não compete vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu por sua soberania. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus falou, foco, esse reino ele existe, ele vai acontecer, mas o foco principal para vocês não é esse reino em si, mas que vocês operem sinais e maravilhas, curem em meu nome, falem novas línguas, milagres vão acontecer, almas serão colhidas, muitos serão perseguidos, terão que dar as suas vidas, outros não. Enfim, doem-se uns aos outros, ajudem uns aos outros, Enfim, o foco era outro. Agora, nesse tempo do fim, queridos, tendo como base esse grito da meia-noite, que desperta a igreja do sono, preparem-se, o noivo está voltando. Então, essa base nos revela que estamos sim na época de mudança total de foco. E o foco é o reino de Deus. Interessante, Daniel, quando estava buscando a Deus entendimento, ele fez um jejum de 21 dias. É importante entender esse detalhe, que ele não planejou fazer um jejum de 21 dias. Ele simplesmente fez um jejum e enquanto não recebesse a resposta, o jejum não terminaria. E o jejum durou 21 dias. Detalhe interessante, né? E aí o anjo apareceu para Daniel. E o teor dali de Daniel, ele estava querendo entender acerca do tempo do fim, queridos. E nesse entendimento do tempo do fim, Satanás, o que ele fez? Ele batalhou por 21 dias para que o anjo não trouxesse a resposta a Daniel. Eu lutei contra o príncipe da Pérsia
Mas desde os primeiros dias, do primeiro dia que você orou, suas palavras foram ouvidas e vim aqui por causa delas. Você perseverou em oração, eu batalhei contra o príncipe da Pérsia e cheguei com a mensagem. E deixa eu ir, que daqui a pouco eu vou lutar contra o príncipe da Grécia. Queridos, principados e potestades, eles odeiam a mensagem do reino. Eles odeiam a mensagem escatológica. Então, no tempo que estamos vivendo, queridos, em que Deus tem iluminado cada vez mais a nossa mente com essas verdades, Satanás ele vai continuar se opondo, lutando contra o príncipe da Pérsia, contra o príncipe da Grécia, para que essa mensagem não chegue ao coração dos irmãos. O apóstolo Paulo não falou isso em Efésios 6? A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. É com eles que nós temos que lutar. Por quê? Porque Satanás, ele detesta que a igreja entenda acerca de escatologia. Então, vocês conseguiram compreender que o tempo que estamos vivendo é o tempo crucial de recebermos essas iluminações acerca do tempo do fim, e que Satanás ele usa sutilmente a mente de muitos líderes e de muitos outros irmãos, dizendo que esse assunto não é tão importante, não é secundário, despreparando a igreja para o que virá. Por isso que a teologia da prosperidade, a teologia do coaching, hipergraça e outras doutrinas estão crescendo cada vez mais. Porque essas doutrinas, Satanás não combate não, ele deixa quieto, deixa para lá. Eles estão perdendo o foco deles. Eles estão almejando ser cada vez mais prósperos nesta terra. E aí, inesperadamente, Jesus arrebata eles. Então vamos curtir a vida. Então Satanás ele faz de tudo para que a mensagem escatológica não seja manifestada. Mas ele deixa quieto para aqueles que acham, que julgam que esse assunto é secundário. Não se deixe enganar, queridos. O grito da meia-noite fala acerca da volta de Jesus. E o que desperta a igreja é o grito sobre essa volta. Então, mais do que nunca, nós precisamos buscar a Deus iluminação da verdade acerca desse tema. 70 semanas de Daniel, o foco a última semana. E o que virá, queridos, depois, o reino de Deus. Falar acerca do que vamos enfrentar na última semana, sem gerar uma perspectiva no coração do que virá depois, chamar isso de secundário, isso é sofisma de Satanás. Amém, queridos? Então é isso, essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. O Espírito falou comigo agora, na hora do almoço. Ele me linkou com esses textos, me lembrou de Daniel, capítulo 10, em que o anjo, né, lutou contra Gabriel para que ele não trouxesse a mensagem. E o cerne da revelação que Daniel estava buscando era acerca do tempo do fim. Então, conectando com a nossa luta, que não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, conectando com esse evento de Daniel, né? E esse grito da meia-noite que fala acerca da volta de Jesus. Então, queridos, pregar sobre o reino milenar é maravilhoso. Gera algo em nós assim que nós não conseguimos nem explicar. Visualizar o que virá, queridos, vai aumentar cada vez mais a nossa força em buscar a Deus. Tratar isso como secundário vai fazer com que nós foquemos demais nas coisas dessa vida. E aí nós vamos ficar preocupados em ganhar dinheiro, ficar preocupados em agradar a A ou a B, né? Preocupados em receber aplausos, tapinha nas costas. No caso de um canal no YouTube, o foco é ganhar inscritos. Eu vou para a multidão, aqueles que têm uma mensagem mais light, que alcança o maior número de pessoas, então é esse que eu vou me envolver. Não vou falar desses assuntos difíceis para não gerar percas de inscritos e por aí vai. Queridos, nós que temos um canal, nós somos tentados o tempo todo. O meu é pequeno ainda, né? O meu é pequeno, não está gerando nem tanta tentação assim. Pequeno ainda gera um pouquinho de tentação. Pô, vou gravar um vídeo sensacionalista, um vídeo bem impactante para ver se esse canal ele aumenta, né? Ele não cresce direito, cresce devagarinho. Eu estou com quase 2 anos de canal, não tem nem 1000 inscritos ainda, então há uma tentação sim de fazer um vídeo sensacionalista, né? Enfim, não, queridos, essa não é a nossa motivação. Nós não estamos aqui para poder medir forças com ninguém.
cada um no seu quadrado, cada um com o seu chamado. A motivação é que deve ser preservada. A motivação é ensinar corretamente a palavra e entender o tempo que estamos vivendo e focar muito a nossa mensagem concernente às coisas do reino de Deus que virá, concernente à última semana de Daniel e o que nós vamos receber na ocasião da volta de Jesus e aqueles que não vão receber, né? E aqueles que serão jogados no lago de fogo. Todo esse assunto é indispensável. E falar sobre a Nova Jerusalém também é indispensável para que possamos compreender perfeitamente que a Nova Jerusalém só vai descer após o milênio. Qualquer interpretação fora disso é sofisma de Satanás também, para poder deixar a gente confuso. A Nova Jerusalém é claro, óbvio na palavra, que só vem depois do milênio, que é o trono do Pai. Jesus Cristo devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. Então Jesus não vai devolver o reino ao Pai no milênio. Não. Quando tudo acabar. Aí sim, Jesus devolverá o reino ao Pai e Deus será tudo em todos. E aí, com essa verdade tão simples, vamos acreditar que a Nova Jerusalém desce no milênio? Ah, mas isso é secundário. Cuidado, queridos. Amém? Vamos avançando no nome de Jesus, na pregação, no grito da meia-noite. Eis aí o noivo. Vamos focar na última semana de Daniel e no reino maravilhoso que virá e na Nova Jerusalém após o milênio. Esses assuntos geram alegria no nosso coração e nos dá cada vez mais vontade de fazer a obra. Isso nos empurra cada vez mais a andarmos em santidade, a amarmos uns aos outros e aí cumprir a nossa missão. Amém? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.